divino esse arroz, ficou muito bom. Vamos ler. Hoje eu acordei doente, dormi a manhã inteira. Acordei, não tinha comida feita, então eu fiz assim uma coisa super rápida para comer. E eu quero agora fazer um arroz para deixar pronto. E eu vou também fazer um pão. Faz tempo que eu tô com vontade de fazer um pãozinho caseiro. Eu acho que eu vou fazer um pão que leve um pouquinho de aveia, mas um pão normal com um pouquinho de aveia. Mas antes de fazer tudo isso, eu preciso dar um jeito na cozinha, porque eu cheguei muito tarde ontem, não consegui. E hoje, por estar assim gripada, eu dormi a manhã inteira. Eu preciso dar um jeitinho aqui para trabalhar, né? Que não dá para trabalhar em cozinha bagunçada. Já terminei de arrumar tudo, quase tudo, né? Dei só um jeito aqui para conseguir trabalhar. Vou agora ver o que eu tenho para fazer o pão. Eu já vi que eu não tenho óleo, porque esse pão, ele é feito com óleo de soja ou de girassol, e eu não tenho. E aí eu vou derreter a manteiga, não, vou derreter margarina. Vou usar essa margarina aqui, diz que sabor a manteiga. Mas é uma margarina que dá para fazer comida, basicamente. Não vou usar manteiga porque a minha manteiga é magra, não tem gordura, portanto não vai nem fazer diferença no pão. Vou ver aqui se eu tenho os outros ingredientes. Tenho aqui farinha de trigo sem fermento, ainda tem um resto aqui. Tem aveia. Esse pão de aveia, ele fica mais pesado, ele não é aquele pão super fofo, porque a aveia pesa um pouquinho. Eu vou fazer uma farinha dessa aveia para ver se ele fica mais leve, porque eu já fiz isso com bolo e deu certo. Eu vou triturar ela ali no processador e aí ela vira uma farinha, você pode usar essa farinha para tudo. Olha, a farinha ficou assim, desse jeito. Eu não deixei muito fininha, não precisa. Eu vou ali derreter a manteiga. Vamos testar, né? Porque também se a gente não fizer e não testar, não vai saber se dá certo. Vou colocar mais ou menos essa quantidade, que é o que eu acho que vai dar a quantidade de óleo que eu utilizaria. Vamos derreter isso e ver o que vai dar. 30 segundos foi o suficiente, ficou bem derretidinho. Agora vamos começar com a receita. Todo pão, ele tem que ser feito com água morna, porque se você faz ele com água fria, o fermento demora a crescer. Tem alguns pães que têm exceções, né? Tem alguns pães que precisa que seja água fria, porque eles não vão crescer. Mas, regra geral, a gente faz com água morna. E aí eu vou colocar já a água aqui para aquecer. Tá aqui a farinha, essa farinha de aveia que eu triturei. A farinha de trigo é sem fermento. Manteiga derretida. Uso esse fermento aqui, um sachêzinho desse fermento é suficiente. Eu vou colocar umas 2 colheres desse açúcar e um pouquinho de sal. Vou colocar uma chávena de água morna. Essa chávena é bem grande e essa água tá um pouco mais quente do que o normal, mas o tempo está frio. Eu vou colocar assim mais ou menos 1/3 de água, 1/3 de xícara de água. 2 colheres bem cheias de manteiga, margarina, né? A gente faz com sal fino, uma colherzinha dessa cheia. 2 colheres de açúcar. 2 colheres. E vou colocar o fermento. Bem misturadinho. Agora a gente vai completar essa chávena, mais meia. Ou seja, uma chávena mais uma. São 2 chávenas de trigo. Agora a gente coloca aqui na batedeira para ela fazer a função dela, né, querida? Agora deixa ela aí trabalhando.
Agora eu vou colocar a farinha de aveia para a gente já concluir a receita. Se a massa ficar mais liguenta, a gente vai colocando mais farinha. Já chegou num ponto da massa que agora a gente vai ter que amassar com as mãos. Por quê? Para saber se a textura da massa, se o ponto tá certo, a gente tem que pegar, porque só a máquina não vai saber o ponto que a gente quer. Então, eu vou higienizar aqui, eu já botei um pouco de álcool aqui, e eu vou amassar essa massa aqui nessa parte da bancada, porque ela é de pedra, e aí é mais fácil para limpar, né? Para depois manter higienizado. E aí eu vou espalhar um pouquinho de farinha nessa pedra, porque senão a massa gruda toda. E aí eu vou despejar essa massa que vai sair daqui aqui em cima. Passou 1 hora que o pão tá aqui crescendo. Vou agora dar uma olhada nele, a gente vai tirar ele dali e colocar na forma. E eu já vou começar a fazer o arroz, que eu tenho que deixar um arroz feito pra gente ir comendo amanhã. Olha, tá bonito. Não sabemos como é que ele vai ficar, mas tá bem fofinho. Agora ele vai crescer aí mais 1 hora. Coloco pra assar e aí eu mostro pra vocês o resultado final. Eu vou agora limpar aqui a baguncinha que eu fiz pra fazer o pão, que é pra colocar o arroz, deixar o arroz já feito pro jantar. Eu nem sei o que eu vou fazer pro jantar ainda, mas em princípio eu vou fazer logo um arroz com brócolis, que eu adoro. E depois eu vejo o que eu vou fazer de proteína. Tá apitando, significa que o tempo do pão já deu. O arroz já tá pronto, os legumes estão quase prontos e agora eu vou ver o pão. Belíssimo! Enquanto isso, os legumes já estão quase prontos. Vou jogar aqui um pouco de pimentão no Brasil. E o arroz tá divino, esse arroz, ficou muito bom. Os legumes, só falta fazer a proteína, mas eu não sei o que eu vou fazer ainda. E o pãozinho tá show de bola. Agora provar esse pão, ver se tá bom mesmo. Tá bem macio, eu pensei que ia ficar mais durinho.
Pensei que ia ficar mais crocante assim, mas tá bem macio. Cortei uma fatiazinha pra você ver a fumacinha. Ele fica, sempre o pão de aveia fica com essa texturinha assim dentro, ó. Parece mais um bolo do que um pão. Vou passar uma manteiga, né? Pra dar aquele gostinho. Quebrei uma manteiga nova, porque essa do Mercadona eu não gostei. Olha abertinho. Faça na sua casa, faça. A manteiguinha derretendo. Tá tão fofinho que tá caindo tudo. Essa parte de cima tá muito boa. Tá bem tostadinha. Tá muito boa. Uma delícia. Falta um pouquinho de sal. Eu fiquei com medo de colocar muito sal, pelo fato de ser sal grosso. Então falta um pouquinho de sal, mas tá uma delícia. Tô com vontade de comer o pão inteiro. Faça e depois me diga se a receita ficou boa, se você gostou. Deixa nos comentários se você já fez esse pão, se você gosta de fazer pão caseiro. Eu adoro cozinhar. Mas eu tenho que estar inspirada, né, pra cozinhar. Não gosto de cozinhar toda hora, não. Tem aquele dia assim que eu quero fazer as coisas. Hoje foi assim, acordei querendo fazer um pão. E aí eu não tenho muito uma programação. Eu quero fazer o pão, vou lá e faço. Bom, esse foi o vídeo, esse foi o resultado do nosso pão. Deixa o seu like, se inscreve no canal e diz pra mim o que é que você quer ver por aqui, que eu trago mais vídeos do que você quer ver. Beijo e até o próximo vídeo.